Em uma época em que o desejo das famílias era crescer e ter filhos, principalmente ter filhos varões. Este homem, além de ter filhos, esses filhos eram varões. Em uma época em que algumas famílias estrangeiras ofereciam crianças a Moloque. Este pai tinha o privilégio de ter 2 filhos varões, e o texto nos dá a entender que os 2 filhos viviam na casa do pai, trabalhavam para o pai e desfrutavam da companhia do pai. Era uma família plena, uma família abençoada. Dá a entender que esta família estava vivendo debaixo da bênção de Deus. O Salmo 128, o Salmo da família, fala sobre o pai se alegrar, vendo o filho e os filhos dos seus filhos. Então esta casa está plena, mas o diabo nunca fica contente em ver uma família feliz. O diabo sempre está trabalhando para bagunçar o lugar em que Deus ordenou a bênção. É por isso que eu creio na proteção de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, que nós estamos guardados na palma da mão de Deus, e que nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará, e que Deus será muralha de fogo ao redor daqueles que o temem. Só que quando nós damos brechas, o diabo não tem autoridade contra nós, mas ele trabalha em função da legalidade que nós damos. E o texto bíblico vai revelar uma família feliz, o pai, seus 2 filhos na casa. Mas o texto continua, e o versículo de número 12 diz assim: e o filho menor disse ao pai: dá-me a parte que me cabe da fazenda. O filho menor aqui já nos traz lições profundas, porque ter o desejo de sair da casa do pai pertence àqueles que ainda não cresceram, pertence àqueles que não amadureceram. O melhor lugar para estar é a casa do pai. Ali tem provisão, ali tem proteção, ali tem direção, ali tem carinho, ali tem amor, ali tem cura das enfermidades. Alguém já está entendendo o que eu estou dizendo? Só que o texto diz que ele era o irmão menor, ele não havia crescido, e como atitude de alguém que não cresceu, ele pede a sua parte e quer sair da casa do pai. Sair da casa do pai é a maior prova de criancice espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4, ele diz que os meninos na fé são movidos por ventos de um lado para o outro. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que o menino é herdeiro, mas enquanto ele não cresceu, ele é igual a um escravo, ou seja, ele tem direito à herança, mas ele não tem acesso, porque no obstante de ser herdeiro, ele ainda é menino. E a Bíblia diz em João 8,35, que o filho permanece na casa do pai para sempre, mas o escravo não permanece para sempre. Então entendemos que não basta ser filho, é necessário amadurecer, é necessário crescer, para entender o cuidado e o agir do pai. A casa do pai tem leis, quem governa é aquele que sustenta. Então o pai tinha princípios, mas o filho menor, ele não quis ficar na casa do pai. Eu recebo a autoridade hoje para dizer: tire da sua cabeça esse sentimento. A maior prova de que você não está preparado para enfrentar a vida é porque você quer abandonar a casa do pai. Esta noite Deus me trouxe justo a tempo para dizer: não ouça a voz do engano. Deus ainda quer aqui, Deus ainda quer você aí dentro da casa do pai. Oh, glória a Deus por isso. O filho menor decide sair, porque sair da casa do pai pertence a pessoas que não cresceram. Mas o texto bíblico vai dizer que além dele querer sair, a Bíblia diz que ele olha para o pai e diz assim: pai, me dá a parte que me cabe, eu quero a herança. E perceba, se é herança, ele não tem acesso enquanto o pai não morre. Então quando no versículo 12 ele diz assim: me dá a parte que me cabe, automaticamente ele está declarando que o pai já morreu para ele. Ele está declarando que o pai não tem mais importância. O que tem importância são as aventuras. O que tem importância são os seus sentimentos carnais. Então ele diz: pai, me dá
dá a parte que me cabe, porque eu não quero ficar mais aqui. Ele está declarando que o pai morreu para ele. Eu recebo graça para dizer: cuidado, para não ir matando o pai aos poucos dentro do seu coração. Os crentes não matam a presença de Deus do dia para a noite, eles vão matando aos poucos. Primeiro, sair da casa do pai é coisa de crente que não cresceu. Segundo, cuidado para não matar o pai aos poucos no seu coração. Tem gente que veio ouvir esta palavra, que precisa urgentemente um avivamento da presença de Deus dentro de você. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele diz que o Espírito Santo clama dentro de nós: Abba, Pai. Tem gente que veio a esta reunião, mas faz tempo que você não sente a presença de Deus, faz tempo que você não é abraçado pelo Espírito Santo, faz tempo que você não recebe um renovo das suas forças. É que as suas atitudes foram matando o Pai dentro de você, as tuas atitudes foram minguando o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Mas Paulo escreveu aos Tessalonicenses: não apagueis ao Espírito. Quando eu entristeço o Espírito, ele não trabalha em mim, mas quando eu apago o Espírito, ele não trabalha mais na igreja. Esta noite é noite do Pai voltar a viver dentro do seu coração. Oh glória! O conselho é este: cuidado para não matar o pai aos poucos dentro do seu coração. Cuidado para a presença de Deus não ir se acabando. Lá em Ezequiel, a presença de Deus, ela saiu do templo e foi para a montanha, e da montanha ela se foi da cidade. Cuidado para a presença de Deus não sair da sua vida. Esta noite eu estou levantando a minha mão para profetizar. De antemão eu digo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Pai está se levantando. Deixa eu ver quem já sente que o Pai está tomando conta da casa. Só que o texto bíblico diz assim: o texto bíblico diz que ele é menor, então ele pede a parte que lhe cabe. E o texto bíblico continua dizendo no versículo 13: e poucos dias depois, o filho menor, ajuntando tudo, partiu. E poucos dias depois, quer dizer que mesmo ele enfrentando o pai, pedindo a parte que lhe cabia, ele teve tempo para repensar a sua decisão. Ele foi para o seu quarto, ele deitou sobre a sua cama, ele teve tempo para pedir misericórdia. Aqui eu aprendo um mistério, que o pecado não acontece da noite para o dia. O pecado é como uma semente plantada, e eu não vim jogar a palavra ao vento, eu vim na direção do Espírito Santo. Ele pede, mas ele vai dormir, e poucos dias depois, não sei se foram 3, não sei se foram 4, não sei se foi uma semana, o certo é que o período foi curto, mas ele teve tempo para repensar a sua decisão. Esta noite o Espírito Santo te trouxe para dizer: repense esta decisão, repense esta atitude. Não dê um passo se o meu Espírito não falar ao seu coração. Não vá para lá se eu não confirmei, não vá para cá se eu não falei. O Espírito Santo está dizendo: eu estou te dando tempo para você ouvir a voz do meu Espírito. Não muito depois, ele pede. A Bíblia diz em Provérbios 4: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ele teve tempo de rever a sua decisão, mas deixou descer ao coração. Cuidado, porque ninguém se entrega da noite para o dia. Quando o apóstolo Tiago fala da tentação, ele diz: cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E ele diz que a concupiscência dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. O texto ali tem a ver com pesca, e tem a ver com um pescador paciente. O texto nos traduz esta ideia: o pescador vai, ele coloca a isca,
isca no anzol e ele tem paciência para pegar aquele peixe que ele já conhece a isca que o atrai. Então o que Tiago está dizendo é isto: cuidado, porque o açude ou o rio é o teu coração, os peixes são os desvios emocionais que você tem, e o diabo conhece o teu apetite, o diabo conhece o que é bom para você, e ele tem paciência. Se ele não derruba o pastor Marciano hoje, ele não desiste e quer derrubar amanhã. É por isso que Lucas capítulo 2 e versículo 34 a seguir, fala que Ana era uma senhora viúva de 84 anos, mas ainda ela jejuava, e ainda ela orava, porque ela dizia: enquanto eu estou vivo, o diabo pode enrolar os meus pés, mas eu estou em vigilância, oração e jejum para o diabo não tocar em mim. Não muito tempo depois, então ele teve tempo de repensar a sua decisão. Cuidado, pois a estratégia do diabo ainda é a mesma. Quando o apóstolo João fala das coisas do mundo, ele diz assim: o que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. João está dizendo: cuidado, essas são as artimanhas que o diabo usa: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Exatamente o que o diabo usou para enganar Adão e Eva, porque o texto diz: e vendo que, Gênesis, e vendo que o fruto era agradável à vista, era bom para comer e era bom para dar entendimento. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo. Deus está dando um livramento para alguém aqui. Deus te trouxe a este culto para dizer: cuidado para a serpente não te enganar. A minha graça vem sobre você, o capacete da salvação está disponível, a couraça da justiça está aqui. Deixa eu ver quem recebe a armadura do céu, oh glória. Não muito tempo depois, oh glória, o texto diz que ele pede e ele vai, e eu aprendo aqui que antes do corpo desviar, o coração já desviou. Ele está na casa do Pai, mas o seu coração não está mais na casa do Pai. Antes do corpo desviar, o coração já desviou. É por isso que não adianta tentar explicar para quem o coração já não está mais aqui. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que os espirituais discernem todas as coisas, mas os naturais não entendem as coisas do Espírito. Quando você vai para o lado carnal, o diabo pedrifica a sua mentalidade e o seu coração fica insensível, você não consegue entender o que Deus está lhe falando. Antes do corpo desviar, o coração se desvia, mas antes do corpo reconciliar, o coração se reconcilia, porque mesmo lá no fim da história, estando no chiqueiro, o coração dele já estava lembrando do Pai. Quem recebe esta palavra hoje? Só que o texto diz que ele não recapacita, e ele pega o que lhe pertencia, entre aspas, e ele parte para uma terra distante. Porque o texto faz questão de dizer que ele parte para uma terra distante, porque qualquer lugar longe da casa do Pai é distante demais. Qualquer lugar longe da casa do Pai é distante demais. Não estou entendendo, pastor. Você pode passar na frente da igreja, se você não está em comunhão com Deus e com a igreja, você pode estar a 3 metros da porta da igreja, ainda é um lugar distante demais. O Espírito Santo trouxe alguém de terra longínqua hoje. O Espírito Santo trouxe alguém que estava longe. O Espírito Santo trouxe alguém que estava tão longe, que pensou que jamais voltaria. Ei, o Senhor te encontrou e te trouxe hoje aqui. Há uma graça de Deus sobre você. Deus vai soprar as cinzas do seu altar e vai renovar a sua fé. Qualquer lugar longe do Pai é longe demais. É por isso que a Bíblia diz: é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 dias fora dele. Esta noite eu estou na direção do Espírito Santo. Eu fiquei na Bíblia para lá e para cá, mas é esta palavra, porque Deus vai renovar alguém. O diabo julgou que você nunca mais se levantaria. Deus vai renovar você e vai acelerar os teus passos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh bendito Espírito Santo, oh bendito Espírito Santo.
Ele partiu para uma terra distante, longe do pai. E o versículo 14 diz assim: e havendo malgastado tudo. Por que malgastou? Porque devemos saber que fora da casa do pai, todo tempo é tempo perdido. Não importa se você fez o doutorado, foi fora da casa do pai, o tempo foi perdido. Não importa se você fez o melhor negócio imobiliário da tua história, se você está fora da casa do pai, você malgastou o seu tempo. É por isso que qualquer tempo fora da presença de Deus é tempo mal gasto. Só que o texto bíblico diz assim, que depois que ele parte para uma terra distante, depois que ele malgasta tudo, o versículo 14 diz assim: e veio uma grande fome sobre a terra. Deus é especialista em usar as suas ferramentas e criar situações para nos arremessar de volta ao seu projeto. Oh, glória a Deus. Vocês sabem que Ezequiel 14, 21 fala de 4 ferramentas que Deus usa para nos trazer de volta. Ele usa a fome, ele usa a peste, ele usa os animais selvagens e ele usa a espada. E quando o texto diz que Deus permite a fome, é o pai dizendo: não reclama, essa situação está no meu controle. Essa situação, alguém está pegando essa palavra? Não reclama, essa situação está no meu controle, essa situação está no meu domínio. Eu te escolhi, não abro mão de você. Aprenda que sem mim você pode ter o que tenha. As portas não vão se abrir, mas comigo as portas vão se abrindo pelo poder da minha palavra. Oh, glória! Deus, quando queria corrigir alguém na Bíblia, ele mandava a fome. Mandou a fome para o Egito, corrigiu Abraão por meio da fome. Deus, quando queria chamar a atenção do povo, mandava fome. Porque o homem suporta qualquer coisa, menos a humilhação da necessidade. E o texto bíblico diz assim, que houve uma grande fome naquela terra. Quem mandou? Foi Deus, porque é Deus que está promovendo essa situação que você está vivendo. Não coloque a culpa no homem, não coloque a culpa nem no diabo. É Deus dizendo assim: é tanto que eu te amo, que eu criei essa situação para te trazer de volta para a minha presença. Eu te amo tanto, que eu não suporto te ver longe. Peraí, pastor, eu sou crente. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar na casa do Pai. Fui eu que criei essa situação. E quando é que vai acabar? Quando eu te ver voltar para os meus braços, quando eu te ver voltar para a minha presença. Mas pastor, eu estou legal. Você não está legal, a tua alma está clamando, você não consegue dormir direito. É porque o Espírito Santo está dizendo: volta, fui eu que mandei esta fome para você. Escute isso. Quando ele está com fome, quando ele está com fome, porque o texto diz que veio a fome, então em imediato diz a Bíblia que um cidadão aparece. E esse cidadão tinha campos, e lá nos seus campos ele criava porcos. Então, de maneira nossa, mais corriqueira, mais simples e singela e não vulgar, eu posso dizer que ele era o dono do chiqueiro. Quando eu estou com fome, quando eu estou na prova, eu devo ficar atento, porque o dono do chiqueiro está de olho em mim. Eu devo cuidar e não subestimar o agir do diabo, porque o dono do chiqueiro sempre está de olho em mim. É por isso que alguém diz: eu não aguento igreja, igreja é prisão, a minha mãe e o meu pai me obrigam. Cuidado, o dono do chiqueiro está de olho em você. É por isso que tem gente que diz assim: eu não aceito disciplina não, para que ser desse jeito? Pastor, eu saio da igreja, mas não me humilha desse jeito. Cuidado, o dono do chiqueiro está de olho em você. Ele tem um lugarzinho para ti, lá dentro daquela miséria. Eu vou repetir: cuidado, não arreda o teu pé, não diminua a sua oração, não diminua a sua consagração. O dono do chiqueiro está de olho em você, mas tu és propriedade exclusiva do céu. Bendito seja Deus. Quantas pessoas, e a gente trata com eles todos os dias, que estavam aqui e reprovavam tudo que era pecado,
porque esta é a postura quando estamos bem. Mas quando a gente sai da igreja, lá fora, aquilo que para nós era vulgar, agora se torna algo comum e corriqueiro. Aquelas postagens na internet que nós criticávamos, estávamos certos em criticar, agora nós somos alvos dela, porque quando eu saio da casa do Pai, eu começo a aprovar aquilo que antes eu desaprovava. Ele está olhando para a comida dos porcos, e partindo da ideia que é uma família judaica, eles não se relacionavam com esta criação de porcos, eles não tinham costume. Agora ele tem vontade de comer a comida dos porcos, porque aquilo que para ti é nojento hoje, aquilo que você reprova, vai ser aprazível para você amanhã. Eu sinto que Deus está falando conosco. Deus está pegando o coração de alguém e está firmando na fé. Deixa eu ver quem adora a Deus e celebra por isso. É uma noite de temor a Deus. É uma noite de temor a Deus. O dono do chiqueiro estava de olho nele. E o dono do chiqueiro sempre tem uma proposta para nós. Eu recebo graça do Espírito Santo para dizer: cuidado com a proposta que te fizeram. Cuidado com a proposta do dono do chiqueiro. Mas pastor, a fome veio. Então volte aos braços daquele que é provedor, que é o Jeová Jireh, o Deus da meu Deus, agora sim. Levante a mão. Alguém já está voltando o seu coração a Deus, e eu recebo autoridade para dizer: é um tempo de provisão chegando. Você não vai sofrer na mão do dono do chiqueiro, porque o teu pai ainda tem provisão. O dono do chiqueiro quer te maltratar, mas o teu pai tem provisão, tem cuidado, tem restauração. Quem recebe esta palavra hoje? E ele vai, ele é o irmão menor, ele gasta os seus dias longe da casa do pai. Ele está agora a serviço do dono do chiqueiro. Ele tem vontade de comer as comidas dos porcos, e ele está dentro do chiqueiro. É uma linguagem nossa, ele está no campo, junto com os porcos. Só que o texto bíblico diz no versículo 17: e ele tornando em si, e ele caindo em si. Ou seja, cair em si significa ele começou a voltar à origem. E a origem não é o ventre da mãe, mas é o coração do Pai. Oh, glória a Deus. Ele começa a lembrar. E ele começa a lembrar de quem? Do Pai. Olha para mim aqui, ó. Ele está no chiqueiro, ele está no campo dos porcos. O corpo está desviado, mas o coração já começou a reconciliar. Oh glória, alguém pegou essa palavra. Antes ele estava na casa do pai, o corpo estava na casa, mas o coração estava fora. Agora ele está com o corpo entre os porcos, mas o coração já começou a voltar para a casa do pai. Alguém pegou? Tu estás orando e Deus ouviu a tua oração, mas pastor, ele não veio, mas o coração dele já começou a vir. O coração dele já, tu orastes, mas ela não veio. Ela está lá na vida dela, mas o coração dela já começou a voltar. Antes de reconciliar o corpo, o Senhor reconcilia o coração. Alguém já está sentindo a presença de Deus? Está voltando. Ele volta para a sua origem. Ele lembra, Jesus, ele lembra do pai. E ele diz: lá na casa do meu pai tem provisão, tem cuidado. Lá na casa do meu pai tem tudo o que eu preciso. E ele começa a lembrar da casa do pai. E então ele começa a tomar atitudes que mudam a história de qualquer pessoa que passou pelo engano, mas não quer ser enganado mais. Ele começa a voltar na sua origem. Ele começa a lembrar do pai. E então ele começa a verbalizar algumas atitudes. A primeira, ele diz assim: levantar-me-ei. Ele está dizendo: não adianta eu lamentar a situação que eu estou enfrentando. É hora de tomar uma posição diferente. É hora de tomar uma postura. Deus me trouxe esta noite para dizer: eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar o teu cativeiro. Eu quero mudar o rumo da sua casa. Eu quero derramar bênção sobre você. Eu quero prosperar o seu lar. Eu quero salvar o seu marido. Eu quero salvar a sua esposa. Mas Deus está dizendo: enquanto você não mudar a postura, eu não posso fazer isso.
Ele disse: levantar-me-ei. Mudança de postura. Mudança de postura. Eu gosto do testemunho que Paulo César Baruch contou. Ele contou que ele gostava de massagem, já falei isso para vocês. E daqui a um pouco ele chegou em casa, e ele havia dito para a esposa dele que ele estava contracturado, tenso da viagem. E ele chegou lá e havia uma senhora lá. E a esposa dele disse: olha, a senhora, uma senhora já veterana, ela vai solucionar esse problema de dores que você tem. E daqui a um pouco ele se apresenta, e ela começa a dar uma instrução para ele levantar as mãos, fazer uma ginástica. E ele diz assim: a senhora não está entendendo, eu quero só uma massagem para aliviar. E ela diz assim: peraí, o que é que o senhor sente? E ele disse: eu sinto dores. Aí ela diz assim: então o senhor não precisa de uma massagem. Se o senhor sente dores, o senhor tem que mudar a sua postura, porque se você mudar a postura, as dores acabam. Alguém pegou o que Deus está dizendo? Tem gente procurando massagem por aí, tem gente procurando que o ego seja massageado. Não me fala isso que eu não fico, não fala aquilo outro que eu já fui embora. Eu já vi pessoas se levantar do culto, levar os filhos embora, levar a família embora. O pai e a mãe conseguiram voltar para a igreja, mas os filhos nunca mais voltaram. Eu recebo a autoridade para dizer: você não precisa de uma massagem, você precisa mudar a sua postura. Oh meu Deus do céu, ai Jesus, o texto está dizendo: levantar-me. Ai, oh, glória a Deus. Olhe para mim aqui, ó. Homens, quantos anos nós pregamos que o espírito da Jezabel era o espírito das pinturas e das vaidades. O espírito da Jezabel é muito mais do que isso. O espírito de Jezabel é o espírito controlador que inibe a atitude do homem. Este é o espírito de Jezabel, porque Jezabel inibia Acabe e escrevia cartas no nome dele e ainda assinava com o seu anel de selar. Então muitas vezes, pastor Lindomar, quando os homens são frouxos e não tomam a postura, e a mulher é que tem que tomar a frente, o espírito de Jezabel não está nelas não, está neles, porque eles é que se inibiram, eles é que não tomaram a postura. Olha para mim aqui, ó. Deus está dizendo: eu vou mudar a história da tua casa, mas você tem que se levantar. Como assim, pastor? Deus, olhe para mim aqui, ó. Deus é testemunha do que eu vou falar. A minha família não me vê reclamar de ir na igreja, a minha família me vê sempre entusiasmado. Eu sou um dos primeiros a ficar pronto, eu sou um dos primeiros a falar do culto. Os meus filhos não precisam olhar para mim e me ver desanimado, eles me vê cheio da graça de Deus. Eu já chego na igreja a 1.000 por hora, porque eu entendi que eu sou a inspiração da minha casa. Eu sinto um avivamento entrar na casa de alguém. Ei, homem, Deus quer queimar você com o Espírito Santo. Homem, o teu filho vai te ver orando, o teu filho vai te ver jejuando, e Deus vai mudar a tua história. Levantar-me-ei, oh glória. Pastor Lindomar, como os meus filhos ainda estão em formação, quando eu jejuo, eu sei que a Bíblia manda entrar no quarto e orar, e a Bíblia manda lavar o rosto para dizendo que não dá para mostrar que está em jejum. Mas nesse quesito com os meus filhos, quando eu jejuo, eu não me escondo, eu fico perto da mesa, só para eles perguntar: o senhor não vai almoçar hoje? Não, pai. E a mãe vai dizer assim: não, pai, está de jejum hoje. E eles vão almoçar tranquilos, o pai vai ficar perto, mas não vão almoçar, para eles entenderem que para o pai é mais importante o céu do que a comida que está na mesa. Aí eles vão formando esta ideia. Homem, eu sinto a autoridade de Deus de dizer: qual foi a última vez que o teu filho te viu jejuar? Qual foi a última vez que o teu filho te viu em prantos, orando a Deus? Esta noite Deus está renovando os varões. Quem recebe esta palavra? Eita, você volta para casa diferente. Levantar-me, ei, oh glória. Uma nova postura. Levantar-me-ei. Olhe para mim aqui, ó. O dono do chiqueiro olha para ti até a hora que você toma uma postura. Quando você toma uma postura, acaba o período do dono do chiqueiro governar a sua vida.
Quando você toma uma postura, as garras do inimigo não tocam mais em você. Quando você toma uma postura, o diabo não pode tocar. Olhe para mim aqui, ó. O Espírito Santo está esperando uma postura sua, para ele ir lá e alcançar o teu filho e a tua filha. Porque o teu filho disse: eu não consigo crer naquilo que o pai e a mãe dizem que crê, mas eles não creem de fato, porque as atitudes não contemplam a sua crença. Deus está dizendo: eu vou usar a tua postura para alcançar a sua casa. Toma uma postura. Ele disse assim: levantar-me-ei, uma nova postura. E ele diz: irei, oh glória. Ele está dizendo: eu vou tomar uma nova direção na minha vida. Chega de sair da casa do pai, agora eu vou tomar uma nova direção. Meu Deus, levante a tua mão ao céu. Levanta. Deus sabe que você quer ser fiel a Ele. O Espírito Santo me disse que faria coisas diferentes esta noite. Deus sabe que você quer ser fiel a Ele. Então Ele me autoriza para dizer que Ele vai te dar uma direção do céu. Olamai. Ele vai te dar uma direção do céu. Prepara-te. A palavra é esta: revolução. A palavra é esta: revolução. Quem te procurou no campo dos porcos não te encontra mais, porque agora você tem uma nova direção. Uma nova. Alguém está tendo coragem para tomar uma nova direção, a glória. Olha aí a graça de Deus te capacitando. Olha aí a graça de Deus te ungindo. Olha a graça de Deus te fortalecendo. Não vai ficar nesta confusão, não vai ficar neste embaraço, não vai ficar nesta escuridão. Direção. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizer: direção, direção, revolução, redirecionamento. Receba do céu. Levantar-me-ei e irei, oh glória. E queira mais. Alguém está recebendo do alto da cabeça até a planta do pé agora. Receba do alto da cabeça até a planta do pé. Você vai vencer este período de fome, porque Deus está vendo a tua postura e Ele está te dando uma nova direção. Oh, bendito Espírito Santo. É esta noite que Deus pega você, é esta noite que Deus te renova. Eu sinto o Espírito Santo abraçar alguém. Receba o abraço do Espírito Santo, meu Deus. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba lá atrás, receba o abraço do Espírito Santo. Uma nova direção. Oh, glória. E ele diz assim: irei ter com meu Pai. Ter com meu Pai revela reconhecimento da paternidade, relação de intimidade, arrependimento e reconhecimento da autoridade paterna. Oh meu Deus, esta expressão ter com meu Pai significa literalmente me assentar e voltar a ter as mesmas conversas que eu tinha antes. Oh glória. Irei ter com meu Pai significa volto para lá e começo a ter as mesmas conversas com Ele que eu tinha antes, quando estávamos bem. Alguém pegou a palavra? Deus está dizendo: eu vou mudar a sua história. Não importa o período que você passou, mas se você decidir tomar uma postura, receber o meu direcionamento e voltar a ter aquelas conversas comigo, eu mudo a tua história. Alguém pegou esta palavra? Deus está dizendo: eu quero voltar a ter as mesmas conversas. Esta noite o Espírito Santo está dizendo assim: avise a eles que eu estou com saudades de alguns. Eu estou com saudades de alguns. O Senhor quer matar a saudade hoje. O Senhor quer te abraçar hoje. Volte a ter as mesmas conversas que você tinha. Eu vou deixar você conversar com o Pai. Conversa com Ele. Conversa com Ele. Comece a falar
falar aqueles assuntos que tu falava antes. Começa, é você e Deus agora. Conversa com teu pai, diga: pai, eu estou aqui, tenha as conversas que você tinha com ele. Deus está dizendo: volte a contar os teus sonhos, volte a contar os projetos, volte a contar as grandiosidades, volte a contar as tuas dificuldades, volte a contar. Fala para mim, alguém já está contando? Volte a conversar as mesmas palavras comigo. Irei. Escute, esta manhã o Espírito Santo falou conosco que daria uma experiência palpável da sua presença. E Deus tocou algumas pessoas até na sua carne hoje pela manhã. Só que o Senhor quer fechar esta festa com chave de fogo esta noite aqui. E o Senhor quer dar uma experiência extraordinária para você. E o Senhor está dizendo: repita faça as mesmas coisas que Ele fez. Te levante, tome a direção do céu e volte a falar aquilo que você falava comigo. O Espírito Santo vai te encontrar na sua casa. Prepara-te, o Espírito Santo vai te dar experiências extraordinárias. Lá na sua sala, não vai ser só lugar para assistir Netflix, não. O Senhor vai entrar lá, não é só o quarto que Ele quer a sala também. Ele vai te encontrar, alguém vai testemunhar uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Deus está removendo o cansaço de alguém, Deus está removendo a fadiga de alguém, Deus está renovando você. Prepara-te, a segunda não vai mais ser um desafio, a segunda-feira vai ser prazerosa, porque Deus está te tomando hoje. Deus está dizendo: eu quero falar contigo. Fala comigo, fala comigo. Enquanto tu fala eu ouço, mas eu quero falar contigo. O que mudou a vida deste moço é que ele teve uma nova postura, um novo direcionamento. E o texto diz assim: irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, oh glória. Sabe qual é o segredo para nós vencermos? É voltarmos à velha prática da confissão. Ele volta e ele diz: eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei. Esta palavra dá um peso em nós. Voltar a praticar a velha arte da confissão é um arrepio em nós, é um temor e um tremor em nós. Mas ele diz: pai, eu pequei contra ti. Ele volta à prática da confissão. As pessoas não crescem, as pessoas não avançam, as pessoas permanecem crendo no Evangelho, mas continuam amarradas, porque elas não respeitam os limites, e quando quebram os limites, elas não aceitam a receita de Deus. E a receita de Deus ainda é: confessa com a boca e creia com o coração. Alguém está recebendo esta palavra? Pastor Lidomar, quantas pessoas a gente entra de mão dada na igreja, a gente pensa está tudo bem, do nada aparece no escritório dizendo: não aguento mais ela, não aguento mais ele. A gente vai separar e a gente pergunta: o que aconteceu? Por que não me chamaram antes? Por que não pediram socorro? Porque perderam a arte da confissão. Quantos filhos estão encalacrados dentro de um quarto, porque o pai na igreja dá glória a Deus, mas em casa é um monstro, até o cachorrinho se esconde quando ele chega em casa. Aqui na igreja serve a Deus, mas em casa a panela voa de um lado para o outro, e o filho não tem coragem de falar, o filho não quer estragar a imagem do pai, ou tem medo da consequência. Ei homem, a ira vai te matar, a ira vai destruir a sua casa. Eu estou na direção do Espírito Santo. A ira vai acabar com a tua família. Venha e peça ajuda, o dono do chiqueiro está de olho em você. Olha para mim aqui, ó. Tu já disse assim, tu já disse: eu vou dar um jeito na minha vida, eu não fico mais nessa casa, sozinho eu sou mais feliz. Cuidado, porque enquanto tu fala, o dono do chiqueiro te ouve, e o que ele tem para você é chiqueiro mesmo. Mas Deus está dizendo: eu tenho poder para restaurar. Quem tem coragem de confessar?
Esta noite é noite de restauração. Esta noite é noite de restauração. Eu estou na direção do Espírito Santo. Esta noite é noite de restauração. Receba coragem, receba coragem. Olha aí o fogo do Espírito Santo. Receba coragem. Diga mais. Meu Deus, o Espírito Santo, ele entrou dentro de um lar agora, específico. Fique tranquilo, Deus vai acalmar os nervos lá, Deus vai aquietar as coisas. A poeira vai baixar, mas não pense que porque a poeira baixou, as coisas estão indo bem. Diga: eu pequei. Volte a praticar a arte da confissão. Eu aprendi que quem confessa a tentação não confessa pecado, mas tem hora que a gente tem que confessar, é o que fez mesmo. Pede ajuda, não importa se te reconhecem como um grande pescador, se você está sendo submerso nas águas, diga: Senhor, salva-me porque estou perecendo. Não importa se alguém te tem como um grande pescador, que entende das águas e dos peixes, se você está afundando no mar, olha para Jesus e abre a boca e diz: Senhor, eu estou perecendo, a minha sabedoria não é suficiente, o meu conhecimento não é suficiente. Estende a tua mão, olha a mão dele estendida aqui agora, olha a mão dele estendida aqui agora, oh glória. Eu vou dizer: Pai, eu pequei contra ti. Eu acho linda a atitude desse moço, porque ele olha e diz: Pai, eu pequei contra ti, e eu não tenho dignidade nenhuma de nem ser chamado filho, porque tem gente que faz um monte de coisa e ainda vem reivindicar os seus direitos. Tem gente que faz um monte de bagunça, e tem algo positivo em tudo isso. Ele pecou, mas pecou fora da casa do pai, porque tem gente que escolhe a casa do pai para pecar. Ele saiu fora, mas quando ele voltou, ele não voltou cheio da razão. Ele não disse: eu fui embora porque tu não me abraçou, eu fui embora porque tu não me visitou, eu fui embora porque não me quiseram, eu fui embora por causa do meu irmão mais velho, eu fui embora por causa da mãe. Não, ele volta dizendo: a culpa é minha, fui eu que pequei. Alguém recebe essa palavra? A culpa é minha, fui eu que errei. Quando você reconhece, a graça de Deus se manifesta. Ai Jesus, eu estou recebendo o Espírito Santo. Isso aqui pega agora. Deus está dizendo: entre você e o milagre que Ele quer fazer, só falta a ponte do reconhecimento. Eu repito, entre você e o milagre que Deus quer fazer, só falta a ponte do reconhecimento. Esta noite reconheça: Deus vai restaurar a sua casa, bendito Deus. Deixa eu voltar a um ponto para ir fechando a mensagem. Foi Deus que permitiu a fome vir para o filho voltar. Deus está no controle desta tua situação. Deus escolheu esse congresso, esse aniversário da igreja, para dizer: o teu milagre está na minha mão, mas enquanto você não voltar a se relacionar comigo de maneira correta, você ainda vai ficar com fome, você ainda vai ficar na necessidade. Esta noite o Espírito Santo quer tomar alguém que faz tempo que não sente nada. Hoje o desejo do Espírito Santo não é simplesmente tocar em quem já é sensível. O desejo do Espírito Santo é tocar naquele que estava completamente insensível. É você que diz: não é desse jeito, pastor, eu não sinto, eu não vou expressar. É você que o Espírito Santo quer pegar. Mas pastor, eu cometi um monte de coisa. Conta para ele, bota para fora, confessa, dá nome aos bois, diga: eu pequei nisso, a minha debilidade é aquilo, eu não consigo me libertar daquilo outro. Vai dando nome aos pecados, e Deus vai eliminando um por um. Deus vai te dando graça, e você vai jogando fora. Eu recebo a autoridade do Espírito Santo. Agora sim, levante a tua mão para receber a profecia. Esta vida de montanha russa vai acabar. Deus está firmando os teus pés, Deus está firmando os teus pés, Deus está firmando os teus passos. Coloque-se sobre os pés comigo agora.